Oi pessoal, o assunto desse vídeo é o que fazer quando sentir mal-estar. Sabe quando você se sente mal, só que você não sabe de onde esse mal-estar vem? E você sabe que não é nada físico. Esse mal-estar que a gente está falando é mais parecido com uma angústia, com um aperto no peito que você sente, e você tenta encontrar alguma solução aqui, no plano físico, só que você não encontra, e você fica meio perdido, meio perdida, do que você pode fazer em relação a isso. Então hoje eu gostaria de compartilhar com você o que sempre me ajudou quando eu me sinto dessa forma, que é escrever. E também eu vou compartilhar com você alguns achados científicos a respeito da escrita, Então, da relação da escrita e você conseguir se sentir melhor, restabelecer o seu bem-estar. E como que eu pratico, essa escrita que eu mencionei para você. Então, desde a infância, eu tenho o hábito de escrever no diário. Isso sempre me ajudou muito quando eu me sentia mal e eu queria colocar para fora isso de alguma forma, Então, como que eu comecei a escrever? Eu lembro que lá por volta dos 6, 7 anos, eu ganhei dos meus pais um diário. E aí, eu comecei a usar ele como qualquer criança, Começaria a usar. Comecei desenhando, escrevendo palavras que eu estava aprendendo. E aí, conforme o tempo foi passando, eu vi que mesmo na infância, bem pequena ainda, tem alguns registros lá de algo que me incomodou na época e eu fui lá e escrevi. Então, tem lá algo escrito como: minha amiguinha hoje tá meio chata e aconteceu tal coisa, E o diário sempre foi muito útil quando eu sentia necessidade de desabafar, Então, quando eu tentava colocar pra fora, verbalizava isso com alguma pessoa, só que aí eu via que tinha muita crítica, ou a pessoa ficava recriminando muito, Aí eu preferia não fazer isso com nenhuma pessoa e preferia ir pro diário escrever, desabafar, que eu me sentia melhor da mesma forma, E a diferença é que não tinha ninguém julgando e nem criticando, Então era uma sensação bem melhor. E aí aconteceu que eu continuei escrevendo ao longo do tempo e eu percebi que eu comecei a usar o diário de duas formas, Então a primeira foi para registrar momentos importantes, acontecimentos que eu queria deixar registrado, os detalhes de algo que aconteceu, para não esquecer. Então eu ia lá e escrevia tudo no diário. E a segunda forma é como eu já falei aqui pra você, quando eu sentia algum mal-estar, quando não estava me sentindo bem, algo estava me incomodando, alguma frustração, alguma preocupação minha, algo que aconteceu, eu não gostei e precisava falar com alguém, Eu ia lá e escrevia sobre isso. Então, mesmo que eu tenha o hábito de escrever no diário há muito tempo, eu nunca fui pesquisar, por que o hábito de escrever, quando a gente tem essas questões internas, a gente coloca isso pra fora escrevendo, por que a gente sente melhor, quando a gente faz isso? E agora, eu gostaria de compartilhar com você os impactos da escrita na sua saúde e nessa questão de você conseguir restabelecer o seu bem-estar, Você conseguir se sentir bem de novo. Pesquisando na internet, eu encontrei um site chamado Greater Good Magazine. E nesse site, eles compartilham percepções baseadas na ciência para uma vida com mais sentido. E o artigo que encontrei para trazer aqui para esse nosso vídeo, o nome dele é Como Fazer um Diário dos Seus Conflitos. Então, nesse artigo, ele fala a respeito de uma prática chamada escrita expressiva. E no texto diz que a escrita expressiva ela foi objeto de estudo de várias pesquisas nos últimos 30 anos. E esses estudos analisam essa questão de que quando você escreve sobre seus conflitos mais profundos, isso pode ter um impacto positivo na sua saúde e no seu bem-estar. Nesse artigo que eu mencionei para você, menciona 2 pesquisadores, que eu vou deixar o nome deles escritos aqui na tela. E eles têm um livro em que eles falam a respeito dessa questão, da escrita. E o que eles dizem é, quando você se sente sem saída, essa prática de escrita poderosa pode tirar todos os pensamentos e sentimentos dolorosos da sua cabeça, começando o processo de cura. E como que você pode praticar essa escrita expressiva? Então, os pesquisadores, eles falam para que você escreva continuamente por 20 minutos sobre as suas emoções e pensamentos mais profundos. E quando você fizer essa prática, para que você realmente deixe ir o que você está sentindo e pensando, E para que você explore esse acontecimento que você vivenciou e como que isso te afetou. E para que você consiga extrair o máximo desse exercício, eles sugerem que você reserve um tempo para que você faça esse exercício e você se aprofunde nessas suas questões internas. E falando dessa questão de reservar um tempo para que você faça essa prática, eu lembrei de mim, Então, na época em que eu passava menos tempo em casa, era porque eu trabalhava fora, estudava e trabalhava fora, eu não tinha acesso fácil ao meu diário, Então, o que eu costumava fazer
eu gostaria de compartilhar com você, que talvez, né, possa ser uma dica assim para você, é você reservar algumas horas, ou alguns minutos, né, ou o tempo que você tiver, por exemplo, de um dia do seu final de semana, né. Então, o que eu costumava fazer era me recolher num cantinho assim, e eu escrevia até que eu me sentisse melhor. Então, eu não lembro de colocar tempo determinado nenhum, mas eu deixava assim, tipo uma tarde livre pra mim, sabe? Pra eu conseguir colocar aquilo pra fora, espairecer. E depois que eu fazia isso, eu me sentia melhor. E antes da gente falar por que esse ato de você escrever, colocar pra fora o que você tá pensando, sentindo, coisas que estão te fazendo mal, né? E você colocar isso em forma de palavras, em forma da escrita, por que isso funciona? Eu gostaria de compartilhar com você qual que é o objetivo dessa escrita expressiva que esses pesquisadores eles trazem. Então, o objetivo da escrita expressiva é obter percepções e ver novas conexões entre os seus sentimentos e não apenas desabafar com a caneta. O que acontece, que está escrito no artigo, é que essa questão, né, de desabafar acontecia com alguns participantes do estudo, porque eles acabavam escrevendo sobre grandes traumas que eles passaram, ou também relacionado a segredos vergonhosos, né? Então, isso desde abusos que eles sofreram na infância, até experiências na guerra. Então, relacionado a isso, o artigo diz sim que você pode, então, escrever a respeito de preocupações e frustrações que você esteja passando no momento, né? E a respeito disso, né, pra mim, é um campo conhecido, porque o que eu mais escrevi foi sobre isso, né? Eram sobre frustrações, preocupações que eu estava sentindo, acontecimentos que não me agradaram, né? Que eu me senti mal em relação a uma pessoa, em relação a circunstâncias. Eu ia lá e escrevia, né? Colocava tudo pra fora do meu jeito, né? Como se estivesse contando pro diário, assim, sabe? E aí depois que eu fazia isso, eu me sentia muito melhor. E agora sim, por que então que a escrita expressiva, ela funciona, né? Por que esse ato da gente escrever coisas que estão nos incomodando funciona? Então, os pesquisadores, eles falam que eles ainda não têm uma resposta sólida para isso, né? Só que de acordo com alguns estudos preliminares, o que eles viram? Eles encontraram que tem algo poderoso quando a gente traduz as nossas experiências em palavras e a gente não mantém isso enterrado com a gente mesmo. Dessa forma, quando a gente escreve os nossos pensamentos e sentimentos no papel, a gente não está simplesmente transferindo eles, mas sim transformando-os. Isso por quê? Porque quando a gente escreve, nos força a organizar as ideias em uma sequência, uma após a outra. E com o tempo, temas e padrões começam a emergir e novos insights e perspectivas começam a surgir. Então, por exemplo, quando você pensa, sim, é por isso que eu me senti tão mal quando ela disse aquilo. Ou então, aquilo aconteceu antes. Em um dado momento, você pode fazer algumas conexões consigo mesma e se perguntar, por que eu pareço estar me auto-sabotando? Então, esse ato de você escrever, colocar pra fora o que está te incomodando, sejam pensamentos, sentimentos, frustrações, preocupações, coisas que aconteceram com você, né? E você não consegue encontrar uma solução para isso. Até no artigo diz que quando você coloca no papel, você meio que consegue se distanciar, né, daquilo que está acontecendo, e com o tempo você consegue organizando o que está acontecendo, organizar as ideias, como a gente mesmo falou, né? E não só isso, mas o que eu tenho percebido por mim é que, de repente, as coisas começam a se encaixar. A gente começa a ter percepções que até então a gente não estava tendo. Depois que a gente escreve, parece que as coisas começam a ter um outro sentido. Então, sobre o ato de você escrever, colocar pra fora o que você tá sentindo, né? Principalmente coisas que te incomodam, coisas que fazem você se sentir mal. Olha os benefícios, né? Que você pode ter com essa escrita. Então, em relação a essa questão de você colocar pra fora tudo que tá te incomodando, né? No papel, coisas que você não consegue encontrar uma solução, né? Como a gente falou lá no começo do vídeo, começar a escrever a respeito do que você tá sentindo, pode ser uma solução, né? Pode ser o começo da solução. No começo, talvez você não encontre uma resposta para o que você precisa fazer ou o que é aquilo, né, que está acontecendo com você. Mas depois que você escrever, as coisas vão se encaixando, vão tomando forma, como a gente mesmo comentou aqui no final, né, de acordo com o artigo que eu mencionei para você. E mais alguns achados que eu gostaria de compartilhar com você, que tem nesse artigo. Lembrando que esse artigo, ele não é um único artigo científico, mas é um artigo que foi escrito por uma autora. Eu vou deixar todos os dados desse artigo aqui na descrição do vídeo, mas nesse artigo, a pessoa que escreveu, ela reúne vários dados de não só um artigo científico, mas de vários. E aí depois, ela compilou tudo isso e escreveu esse artigo. Então, o que eu gostaria de compartilhar com você
é por que praticar a escrita expressiva. Então, olha que interessante. Eles encontraram uma melhora da função imunológica ao praticar a escrita expressiva, para se proteger contra os efeitos nocivos do estresse e da ruminação ou ficar remoendo, sabe, coisas que aconteceram com você. E também, alguns benefícios mais empolgantes que eles encontraram da escrita expressiva é que pessoas que sofrem de alguma doença mental ou alguma doença crônica, como por exemplo a depressão, foi notada uma redução dos sintomas até um mês depois de tentar a prática. E também, a prática da escrita expressiva mostrou alívio para outras doenças, como asma, artrite reumatoide, fibromialgia e síndrome do intestino irritável. Então, se por acaso você conhece pessoas que têm alguma dessas doenças, compartilhe esse vídeo com elas, quem sabe pode ser útil para elas também. E para finalizar essa parte, em que eu compartilho com você conteúdos do artigo, eu gostaria de extrair um trecho que foi escrito pela autora, que ela diz assim que: agora, você é o seu melhor guia aqui. Então, se para você escrever faz sentido e você se sente bem, então faça isso. Agora, se você não se sente pronta para escrever, ou escrever está mais para algo que você vai ficar ruminando, remoendo as coisas que aconteceram com você, então, se esse for o seu caso, talvez não seja o momento de você começar a escrever. E olha, sobre esse assunto que a gente falou aqui hoje, foi muito interessante para mim também pesquisar e ler a respeito, porque mesmo eu praticando há tanto tempo, né, a escrita, e eu não sabia por que funcionava, né? Mas eu sabia que funcionava, porque é algo que eu sempre fiz e sempre me ajudou, né? Então eu nunca tinha pesquisado a respeito do assunto, nunca tinha entrado em contato com esse tipo de informação. Então foi muito bacana estudar e trazer aqui para você nesse vídeo. Então, se você quiser acessar esse artigo que eu mencionei aqui nesse vídeo, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, tá bom? E ainda relacionado a essa questão de você escrever para se sentir melhor, se você tiver alguma sugestão de conteúdo que você gostaria que eu trouxesse aqui para o nosso canal, deixa aqui nos comentários para eu saber. E também, se você já tinha entrado em contato com alguma dessas informações que a gente trouxe aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários para eu saber, tá bom? Então, gratidão por você estar aqui, gratidão por você me acompanhar, eu te vejo no próximo vídeo. Então, até lá, tchau!